Eles caminharam com o Filho de Deus, viram cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos voltarem à vida, sentaram à mesa com o Cristo, ouviram segredos do reino e presenciaram, com olhos arregalados e corações em chamas, o maior ato de amor já registrado na história da humanidade. Mas o que aconteceu depois? O mundo conhece os apóstolos de Jesus por seus feitos grandiosos, seus milagres, seus sermões, mas poucos se perguntam como terminaram suas vidas, porque, enquanto muitos esperavam glória, prestígio ou até mesmo um trono ao lado do Messias, o que esses homens colheram foi rejeição, perseguição e quase todos eles uma morte brutal. Esta é a história daqueles que abandonaram tudo por causa de uma mensagem. 12 homens comuns que foram chamados para um propósito eterno e pagaram o preço mais alto possível por isso. Antes de começarmos, lembre-se de deixar o seu like e principalmente seguir o perfil, pois a nossa jornada está só começando. Eles não eram santos, não vinham de palácios, eram pescadores, cobradores de impostos, homens ásperos de mãos calejadas e corações marcados por dúvidas, medos e esperanças. Mas foi exatamente a esses que Jesus olhou nos olhos e disse: "Siga-me." Simão, o impulsivo pescador da Galileia, que ganharia o apelido de Pedro, foi o primeiro a deixar tudo. Junto com ele, o irmão, André, que antes seguira João Batista e agora percebia que o Cordeiro de Deus caminhava entre eles. Tiago e João, filhos de Zebedeu, deixaram suas redes no barco e correram atrás daquele que mudaria o curso da humanidade. Eram chamados de filhos do trovão, talvez por seu temperamento impetuoso ou por uma ousadia que ainda não sabiam que precisariam carregar até o fim. Havia também Filipe, de Betsaída, que correu para contar a Natanael, também conhecido como Bartolomeu, sobre aquele que Moisés e os profetas anunciaram. Bartolomeu hesitou, mas quando viu Jesus, ouviu uma verdade que só um Deus poderia dizer. Seguiu-o sem olhar para trás. Mateus, o cobrador de impostos odiado por seu próprio povo, foi chamado enquanto contava moedas sujas de traição. Levantou-se da banca sem hesitar. Tomé, que ganharia fama como o incrédulo, foi o mesmo que, quando soube que Jesus voltaria para a Judéia onde a morte o aguardava, disse: "Vamos nós também, para morrermos com ele." Tiago, filho de Alfeu, aparece pouco nos relatos, mas sua presença era constante. Simão, o zelote, vinha de um grupo radical, disposto a matar por liberdade, e agora aprenderia a morrer por amor. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, era o homem das perguntas profundas, buscando entender como o reino viria. E então havia Judas Iscariotes, o único do grupo não vindo da Galileia, escolhido pelo próprio Cristo, andou com ele, comeu com ele, viu todos os milagres, e mesmo assim, um dia, trocaria tudo por 30 moedas de prata. Mas isso é uma história para depois. Durante 3 anos, esses 12 homens ouviram palavras que o mundo jamais havia escutado. Testemunharam curas, multiplicações, expulsões de demônios e o mais incrível de tudo, a ressurreição de um homem morto por 4 dias. Mas nada disso os blindou da dor, porque Jesus não os chamou para uma vida fácil, chamou-os para carregar uma cruz. Eles foram moldados dia após dia, não por glória, mas por renúncia, não por promessas terrenas, mas por uma fé que arderia neles como fogo inextinguível. Eram homens falhos, sim, mas em suas fraquezas, Deus escreveria a maior história já contada. E quando o tempo deles chegou, nenhum deles fugiu, porque sabiam, aquilo pelo qual viviam era maior do que a própria vida. Eles partiram, cada um por um caminho, cada qual com uma missão. Não buscavam fama, não queriam templos em seus nomes. Iam porque creram em tudo o que viram. Iam porque não conseguiam mais calar. Pedro foi para Roma. O mesmo homem que um dia negara seu mestre diante de uma fogueira, agora pregava a salvação em praças públicas. Mas os tempos eram de Nero, um imperador louco que acendia cristãos como tochas humanas nos jardins do palácio. Pedro foi preso. Conta-se que, ao ser levado ao local de sua execução, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus. André foi para a Grécia. Lá desafiou ídolos pagãos e pregou até o último suspiro. Morreu preso a uma cruz em forma de X, amarrado e não pregado, para que sua agonia durasse mais. Mesmo ali, pendurado, continuava pregando. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos 12 a morrer. Herodes mandou decapitá-lo em Jerusalém, na tentativa de sufocar o movimento nascente. Mas dizem que, ao ver a firmeza de Tiago diante da morte, até o soldado que o guardava se converteu e morreu ao seu lado. João, seu irmão, seguiu outro rumo. Evangelizou na
Ásia Menor. Foi lançado num caldeirão de óleo fervente e sobreviveu. Foi exilado na ilha de Patmos, onde receberia as visões que se tornariam o livro de Apocalipse. Foi o único dos 12 que não morreu de forma violenta, mas sua vida foi marcada pela perseguição constante. Bartolomeu teria ido até a Índia e depois à Armênia. Lá foi esfolado vivo. Sim, sua pele arrancada enquanto ainda respirava, e mesmo assim não renegou Cristo. Felipe foi crucificado em Hierápolis, na Frígia. Antes de morrer, levou a fé até os que o condenaram. Mateus pregou na Etiópia, morreu traspassado por espadas. Tomé foi até a Índia. Ali, cravou sua fé entre os hindus e foi perfurado por lanças até a morte. Simão, o Zelote, e Judas Tadeu evangelizaram juntos na Pérsia, onde morreram martirizados, talvez cerrados ao meio, talvez apedrejados. Ninguém sabe com exatidão. O que se sabe é que eles não voltaram. Tiago, filho de Alfeu, teria sido lançado do pináculo do templo e, mesmo com os ossos quebrados, foi apedrejado até parar de respirar. A terra estrangeira foi o último lar de quase todos eles. Nenhum deles viu a glória terrena. Nenhum deles teve estátuas em vida, nem reconhecimentos públicos. O que eles tiveram foi a certeza inabalável de que aquele que os chamara era digno de cada gota de sangue. Não morreram por ideologias, nem por vantagens políticas. Morreram por uma pessoa, alguém que viram morrer e depois viram levantar. E isso muda tudo. Mas em um mesmo grupo existiu 2 destinos tão diferentes quanto a luz e a escuridão. Ambos ouviram as mesmas palavras. Ambos viram os mesmos milagres. Sentaram à mesma mesa. E ainda assim, um escolheu a traição e o outro o amor até o fim. Judas Iscariotes era um dos 12. Tinha rosto de discípulo. Andava como discípulo, mas seu coração era um campo minado por ambições mal resolvidas. Acreditava em Jesus, mas à sua maneira. Esperava um líder revolucionário, um rei terreno. Quando percebeu que o reino prometido era feito de mansidão e cruz, perdeu o controle. Foi então que vendeu o mestre por 30 moedas de prata, o preço de um escravo comum. Entregou o filho do homem com um beijo. Mas a história de Judas não termina no ato da traição. A consciência pesou, tentou devolver o dinheiro, tentou desfazer o erro, mas já era tarde. O arrependimento virou desespero e, sem conseguir suportar a culpa, enforcou-se. Morreu sozinho, esquecido, sem consolo. O campo onde caiu recebeu o nome de Aceldama, o campo de sangue, e até hoje carrega esse eco trágico. Do outro lado da história, temos João, o mais jovem dos 12, chamado de Filho do Trovão, mas que se tornaria o apóstolo do amor. Enquanto todos fugiam no Getsêmani, ele permaneceu por perto. Quando Jesus estava pregado na cruz, João estava lá. Foi o único dos 12 que teve coragem de subir o monte e encarar o horror da crucificação. E por isso ouviu algo que nenhum outro discípulo escutou. Eis aí tua mãe. Jesus confiou sua mãe, Maria, a João. João não morreu em paz porque foi poupado do sofrimento. Muito pelo contrário. Foi perseguido, preso, lançado em óleo fervente, exilado em Patmos. Mas sobreviveu a tudo. Viveu o suficiente para ver a destruição de Jerusalém, a dispersão dos cristãos, a morte dos companheiros um a um. Viveu para escrever o Evangelho, as cartas, o Apocalipse. Viveu para testemunhar que o amor vence a escuridão. A história de Judas é um alerta. É possível estar perto de Jesus e ainda assim estar longe dele, ter o nome no grupo, mas não o coração no reino. Já João é a prova de que o amor verdadeiro permanece, mesmo quando tudo à volta desmorona. O traidor encontrou a morte no peso da culpa. O inocente encontrou vida, mesmo cercado pela morte. 2 homens, 2 finais, uma mesma oportunidade, um mesmo mestre. E cada um de nós no fim precisa decidir qual desses caminhos vai seguir. Eles sabiam que seriam perseguidos, sabiam que seriam odiados. Jesus não escondeu isso deles. Ao contrário, avisou: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mesmo assim, seguiram. Mesmo assim, não voltaram atrás. Por quê? A resposta não está em uma doutrina, nem em um livro. Está em uma experiência. Eles viram, tocaram, conviveram com alguém que venceu a morte, alguém que foi pendurado em uma cruz, enterrado e depois apareceu diante deles com as marcas nos pulsos e nos pés. Comeram com ele, conversaram com ele, foram abraçados por alguém que já havia morrido. Como negar algo assim? Essa experiência mudou tudo. O medo se transformou em coragem. A fraqueza deu lugar à ousadia. Pedro, que antes negara Jesus 3 vezes diante de uma criada, passou a pregar publicamente, mesmo sabendo que poderia ser morto por isso. Tiago, que antes desejava um lugar ao lado de Jesus em glória, aceitou ser decapitado em silêncio.
silêncio. Eles deixaram de temer o fim, porque acreditavam que o fim não era mais o fim. Não eram fanáticos, eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, homens simples, com famílias, com sonhos, mas algo neles havia mudado para sempre. Eles não estavam dispostos a morrer por uma ideia, estavam dispostos a morrer por uma pessoa. O Império Romano oferecia alternativas, bastava negar, bastava dizer César é Senhor e tudo estaria resolvido. Mas eles recusaram, preferiram a cruz, o machado, o fogo, os leões, preferiram a eternidade à conveniência. Sabiam que a morte não era derrota, era o reencontro. Não havia glória terrena em suas mortes. Não houve aplausos, não houve reconhecimento. Morreram longe de casa, muitas vezes sozinhos, mas cada um deles carregava consigo a certeza de estar cumprindo a missão que o Mestre lhes havia confiado. Eles não viam a morte como fim, viam como passagem. O mundo tentou silenciá-los, mas quanto mais sangue derramavam, mais o Evangelho se espalhava. O preço da fé foi alto, mas eles pagaram com alegria. Como Paulo escreveu, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Hoje, 2000 anos depois, seus nomes estão gravados não só nas páginas da história, mas nas fundações da fé cristã, porque eles decidiram acreditar, decidiram seguir, decidiram morrer por alguém que já havia morrido por eles. Essa é a herança que deixaram, não de poder, mas de coragem, não de domínio, mas de fé, não de conforto, mas de entrega. E agora, essa história está em suas mãos. Se ela te tocou de alguma forma, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!